Graças a Deus. Vamos abrir as Bíblias, Isaías, capítulo 30, versículo 21. Isaías 30, 21. Glória a Deus. Isaías, ele profetiza sobre vários assuntos, e principalmente para o povo de Israel. E aqui ele está falando com o povo de Israel, porque eles estavam descendo ao Egito, para buscar socorro. Eles estavam confiando na sombra do Egito. Ele começa falando isso lá no início do capítulo 30. E ele vai continuar falando com o povo de Israel. E no verso 21, a palavra diz assim: os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita e nem para a esquerda. E terás por contaminadas as coberturas das tuas esculturas de prata, e a coberta das tuas esculturas fundidas de ouro, e as lançarás fora como um pano imundo, e dirás a cada uma delas: fora daqui. O verso 22, ele fala sobre os ídolos, que o povo de Israel deveria ter contaminado as coberturas das imagens de prata e as esculturas fundidas de ouro, e eles deveriam lançar fora, juntamente com o pano que estava imundo, e dizer a elas: fora daqui. E no versículo anterior, ele fala sobre este é o caminho, andai nele sem vos desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. Por quê? Porque Israel, eles muitas vezes se desviaram do caminho do Senhor. Eles deixaram o caminho do Senhor para servir as imagens, para servir aos ídolos. E a palavra que nós queremos falar nesta noite é exatamente sobre nós não nos desviarmos do Senhor, nós não nos desviarmos do caminho de Deus, não sairmos da presença de Deus. Porque infelizmente, queridos, muitas pessoas, elas têm deixado o caminho do Senhor, elas têm deixado de servir a Jesus. E uma coisa que me preocupa durante esses dias em que a igreja, alguns não podem estar presentes, não podem estar reunidos, é que alguns às vezes têm desfalecido na fé. Alguns têm às vezes ouvido muitas coisas que não são direcionadas pela palavra de Deus, ou talvez por desânimo mesmo, têm deixado o Senhor. Mas em nenhuma circunstância nós podemos desviar, deixar o Senhor. Mas nós precisamos permanecer firmes na presença de Deus. Lá em Deuteronômios, no capítulo 5, nós encontramos também Deus falando com Israel sobre isso. No verso 32, diz assim a palavra do Senhor: olhai, pois, que façais como vos mandou o Senhor, vosso Deus, sem desviardes,
nem para a direita e nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais, e bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Eles estavam sendo levados para a terra que Deus havia prometido entregar para eles. E o Senhor já ali preparando aquele povo. O Senhor já vai instruindo eles. Em outros textos, o Senhor vai falando com eles que quando eles chegassem naquela terra, para eles terem o cuidado, para eles não se desviarem do caminho do Senhor, não se desviarem da palavra que o Senhor tinha ordenado a eles. Aqui no verso 32 mesmo, Deus diz: olha, olhai pois, que façais como vos mandou o Senhor vosso Deus, e não desviem nem para a direita nem para a esquerda, façam conforme o Senhor vos mandou. Então temos que ter o cuidado para não irmos nem para a direita nem para a esquerda, quando se relaciona também ao que Deus tem nos ensinado, ao que Deus tem ordenado através da sua palavra. Mas nós estarmos obedecendo a palavra do Senhor, nós estamos obedecendo aquilo que o Senhor Jesus Cristo tem determinado a nós. Naquela época, eles tinham que obedecer o que Moisés, o que Deus havia determinado através da lei, através da vida de Moisés. O Senhor diz para eles: andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor. Então o Senhor, queridos, Ele nos ordena o seu caminho. O Senhor, Ele nos mostra o caminho, e nós não podemos sair deste caminho. E o nosso caminho, irmãos, é Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho. Não é um dos caminhos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho que nós precisamos seguir. Nós precisamos andar nas pisadas de Jesus, e não devemos nos desviar deste caminho, não devemos nos afastar deste caminho. Não podemos às vezes querer pegar um atalho, porque de repente nós pensamos que podemos pegar um atalho. Eu vou pegar um atalho aqui, lá na frente eu pego o caminho novamente. Não, nós não podemos sair para os atalhos, mesmo que o caminho às vezes seja mais longo, mesmo que o caminho seja estreito, porque Jesus Cristo diz que o caminho, ele é estreito, a porta é estreita, o caminho é estreito. Se o caminho está estreito, eu não posso buscar um atalho para poder folgar este caminho, para poder alargar este caminho, mas eu preciso seguir aonde o Senhor tem determinado, conforme o Senhor tem determinado. Deuteronômio capítulo 7, verso 4 e 5, vou ler do verso 1 a seguir. Quando o Senhor teu Deus tiver introduzido na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, os gegazeus, os amoreus, os cananeus, os ferezeus, os aveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente a destruirás, não farás com elas conserto, nem terás piedade delas. O Senhor está orientando o povo, que quando eles chegassem ali naquela terra, eles deveriam eliminar aquelas nações, eles não deveriam fazer concerto com eles, não deveriam fazer aliança com eles. Por quê? Porque se Israel fizesse aliança com eles,
eles iriam fazer o povo de Israel desviar dos caminhos do Senhor. E queridos, quantas pessoas às vezes já desviaram, já deixaram o caminho do Senhor, porque se aliançaram com pessoas que não deveriam aliançar, colocaram pessoas junto com elas, no caminho com elas, que elas não deveriam estar juntas. Quantos já se perderam em meio ao caminho, porque fizeram aliança com um jugo desigual, tentaram caminhar com um jugo desigual, e neste caminho que nós estamos, o nosso jugo, irmãos, ele deve estar ligado a Jesus Cristo, deve estar ligado a Jesus Cristo, porque se nós estivermos ligados a Jesus Cristo não vai sair do caminho, e nós também não vamos sair do caminho. Ele nos conduzirá no caminho certo, no propósito certo da sua palavra. Deus diz mais para eles: olha, nem te aparentarás com elas, não darás tuas filhas e seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para servir a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. E aí o Senhor volta a falar novamente sobre a idolatria: porém assim lhes fareis, derrubarei os seus altares, quebrareis as suas estátuas, cortarei os seus bosques, e queimareis a fogo as suas imagens de escultura. Então Deus ordena a Israel que eles queimassem a fogo as imagens de escultura, que eles quebrassem aquelas estátuas, que eles derrubassem os altares daquelas imagens, daquelas estátuas, que eles desfizessem de toda a idolatria, para que eles não se desviassem do Senhor, deixassem de servir a Deus, e fossem servir as imagens, servirem aos outros deuses. E tem pessoas, queridos, que já ouviram a palavra, já tiveram a oportunidade de folhear a Bíblia, de passar por discipulado, de conhecer que há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, e deixaram de servir a Deus, para servir as imagens, para servir a outros deuses, mesmo tendo esclarecimento, mesmo mostrando na palavra, as pessoas ainda tomam essas decisões, e o Senhor estava orientando o povo, Deus estava preparando o povo, porque o Senhor sabia da tendência de Israel, da tendência que eles tinham para rapidamente se desviarem do Senhor, para rapidamente deixarem de servir ao Senhor. Tanto é que, se nós formos aí para o capítulo 9 de Deuteronômio, no versículo 12, Moisés, ele relembra, ele lembra os israelitas das suas murmurações e das suas infidelidades. E no verso 12, ele diz: e o Senhor me disse, quando Moisés estava lá no monte, Moisés está fazendo eles lembrarem, que quando Moisés estava no monte, que ele tinha recebido os 10 mandamentos, que ele estava ali com o Senhor, 40 dias e 40 noites, o Senhor fala para Moisés, Moisés já estava com a lei, e o Senhor diz para ele: levanta-te, desce depressa daqui, porque o teu povo que tiraste do Egito, já se tem corrompido, e cedo se desviou do caminho que eu lhes tinha ordenado, e em imagem de fundição para si se fez. Olha só, Deus está usando Moisés para relembrar o povo, que
enquanto Moisés estava recebendo a lei, o povo pensa: se Moisés morreu, faz aí um Deus para nós, para nos guiar. E fizeram aquele bezerro de ouro. Eles esqueceram. Deus está usando Moisés, dizendo para ele: olha, cedo se desviou do caminho que eu lhes tinha ordenado. Ou seja, eles se desviaram muito rápido, irmãos. E olha, quantas coisas aquele povo tinha visto Deus fazer. As pragas que Deus havia enviado sobre o Egito e livrado Israel das pragas. Depois Deus tira eles ali, Deus abre o mar vermelho, Deus faz tantas coisas. Mas mesmo depois deles contemplarem tantas coisas que Deus havia feito, eles assim, rapidamente, se desviam daquilo que Deus havia ordenado. E por que nós falamos isso? Por que eu creio que Deus está trazendo isso? Porque se nós olharmos para a igreja dos nossos dias, irmãos, nós podemos observar que o povo continua com a mesma tendência de rapidamente se desviar do Senhor. Queridos, não vou dizer de quando a igreja de Deus começou aqui, não. Vou dizer de quando nós construímos o templo aqui, a primeira vez, que era a metade desse templo. Se nós tivéssemos aqui todas as pessoas que converteram aqui, que foram batizadas aqui, que passaram aqui por esta igreja, ou que vieram de outras cidades, ou que passaram por aqui, nós poderíamos fazer 3 cultos e não comportaria o povo. Com certeza. Porque muitos se desviaram. Muitos deixaram o caminho do Senhor. Outros depois voltaram. Outros depois reconciliaram em outra igreja, em outro ministério, em outra cidade. Mas muitos continuam aí. A quantidade de pessoas, irmãos, que nós fomos andar na cidade e observar a quantidade de pessoas que já passaram pela igreja, não só pela nossa, mas por alguma outra igreja, e hoje não estão mais servindo a Deus, é muito grande. Então é preciso nós sermos zelosos, nós temos cuidado, e aqueles que estão ouvindo esta palavra, ou que vão ouvir esta palavra depois, que tem deixado o Senhor, ainda há tempo de você consertar, ainda há tempo de você reconciliar com o Senhor, de você voltar para Deus, fazer um conserto, um renovo com Deus, e servir a Ele, enquanto você viver. Queridos, que haja uma determinação na minha vida, que haja uma determinação na sua vida, de nós servirmos ao Senhor, de nós louvarmos a Deus, enquanto nós vivermos, porque há um só Deus, irmãos, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Só há um caminho para nos levar ao céu, para nos levar à vida eterna, para nos dar o de mais precioso que nós podemos ter, que é a vida eterna com Cristo Jesus, a salvação com o Senhor. Esse é o único caminho, Jesus Cristo de Nazaré. E nós temos tido a oportunidade maravilhosa de conhecer o Senhor. Temos tido a oportunidade maravilhosa de termos sido tocados pelo Senhor. Nós cantamos um louvor aqui que diz: foi algum dia que Jesus me tocou. Jesus tocou na minha vida um dia, Jesus tocou na sua vida, aleluia. Você recebeu o dom do Espírito Santo quando o Senhor te tocou,
Aleluia, Ele nos chamou de uma forma maravilhosa, Ele abriu os nossos olhos para nós conhecermos a verdade, aleluia, Ele nos deu entendimento para nós conhecermos a vontade dEle, para nós conhecermos a palavra dEle. Ele nos fez e tem nos feito promessas maravilhosas na sua palavra. Então nós precisamos permanecer firmes na presença deste Deus maravilhoso. Aleluia, se Ele fizer, nós precisamos permanecer firmes na presença dEle. Se Ele não fizer, nós precisamos permanecer firmes na presença dEle, servindo a Ele, adorando a Ele, glorificando ao nome dEle, porque Ele já tem derramado o seu amor sobre as nossas vidas. Aleluia, e nós não podemos deixar este Senhor. Muitas vezes somos tentados, somos provocados para deixarmos, para nos desviarmos. Mas o Senhor, Ele nos traz a palavra, que Ele não permite nós sermos tentados acima daquilo que nós podemos suportar. Somos provados, somos tentados, mas Ele nos dá a vitória nas tentações, Ele nos ajuda a vencer, glória a Deus, as provas, as tentações, Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, aleluia, porque Ele quer que nós estejamos com Ele todos os dias, porque Ele quer que nós estejamos com Ele aqui na terra, porque Ele quer que nós estejamos com Ele na eternidade. Ele foi preparar lugar para nós, para que aonde Ele estiver, nós estejamos também, aleluia, é a vontade dEle, que aonde Ele estiver, nós estejamos também, e por isso, é importante nós permanecermos, porque queridos, Jesus Cristo também disse que nós seríamos odiados, seríamos perseguidos, mas aqueles que perseverassem até o fim seriam salvos. Aleluia. Ele também disse que o pecado ia multiplicar, o amor de muitos iria esfriar, mas aqueles que permanecessem até o fim seriam salvos. Glória a Deus. Então, é preciso permanecer, não deixar o Senhor, porque Ele é maravilhoso, e quantas coisas maravilhosas Ele já tem feito na nossa vida, quantas bênçãos Ele já tem trazido para as nossas vidas. E o inimigo muitas vezes fica lançando setas, e as pessoas às vezes pensam em deixar o Senhor, mas que todo pensamento de deixar o Senhor seja repreendido, que todo pensamento de abandonar a fé seja repreendido. Glória a Deus, e você permanecer com o Senhor. Deus fala para Josué no capítulo 1, verso 7, o Senhor fala para Josué: então somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente conduzas por onde quer que andares. O Senhor está falando também com Josué: Josué, olha, você tem a lei, então tenha o cuidado de fazer tudo conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não se desvie desta lei, nem para a direita e nem para a esquerda. Mais uma vez o Senhor mostrando a importância de nós também permanecermos na palavra de Deus. Lá em 1 Timóteo, capítulo
6, verso 10. A palavra também nos traz uma exortação. Ele diz assim, verso 8, 9 e 10. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos, caem em tentação e em laço, e em muitos desejos loucos e nocivos, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé, e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Então ele está mostrando que nesta cobiça, na cobiça de querer ser rico, muitos caem em tentação e em laços, e em muitos desejos loucos e nocivos, que têm submergido aos homens o que? A perdição e ruína. E ele diz, e o amor, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, muitos, ou alguns, nesta cobiça, alguns se desviaram da fé. Alguns se desviaram da fé. E o que aconteceu? Eles se transpassaram a si mesmo com muitas dores. A cobiça tem levado muitos a se desviar. Às vezes cobiçou, aqui ele está falando sobre a questão do dinheiro, mas às vezes cobiçou uma mulher, às vezes cobiçou um homem, às vezes cobiçou o poder humano, terreno, às vezes cobiçou a glória humana, e assim por diante. E através da cobiça, a pessoa ela foi sendo enlaçada, ela foi sendo aprisionada, e por fim, ela se desvia do Senhor. E para concluirmos, encerrarmos esta palavra, somente mais 2 textos, 1 Timóteo 6, capítulo 6, verso 20 e 21. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos, e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual professando alguns se desviaram da fé. 2 Pedro capítulo 2, o último versículo para nós fecharmos. 2 Pedro capítulo 2, verso 20 e 22, diz assim: porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhe fora dado. E deste modo sobreveio-lhe o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro da lama. Então, mais uma vez aqui, esse texto ele está falando dos falsos mestres, dos falsos pregadores, que falam de coisas muito arrogantes, de vaidades, de
desejos da carne, eles prometem liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. E depois ele diz, porque de quem alguém é vencido, do tal faça também servo. E aí ele fala esse texto, né? Porque depois de terem escapado da corrupção do mundo, irmãos, escapou da corrupção do mundo. A pessoa tinha escapado, né? Escapou. Ela escapou pelo conhecimento do Senhor. Mas aí eles foram outra vez envolvidos e vencidos. E aí a palavra está dizendo que o estado desta pessoa tornou pior do que o primeiro. Ficou pior do que o primeiro. Porque, aí ele diz, porque melhor é não ter conhecido o caminho da justiça, do que conhecer e se desviar dele. Porque quem conhece e se desvia, aí é como ele mesmo cita aqui, é como o cão que volta ao seu próprio vômito. Ou então a porca ou o porco que você lavou ele, colocou limpinho, e depois o que acontece? Ele volta para a lama. E, queridos, essa não é a vontade do Senhor. Esse não é o propósito do Senhor. Mas a vontade de Deus é que nós permaneçamos firmes, sem nos desviarmos, nem para a direita e nem para a esquerda. Estarmos firmes no Senhor. Permanecermos em Deus. Aleluia. Permanecermos naquilo que o Senhor tem nos ensinado através da sua palavra. Seremos tentados, sim, mas o Senhor trará para nós a vitória sobre a tentação. Nós seremos vencedores, nós seremos vitoriosos. E é preciso haver esse propósito, que haja esse propósito dentro de nós, que nós vamos permanecer. Se você está esfriando na fé, ou se você conhece alguém que está esfriando na fé, fale com esta pessoa, ore com esta pessoa, ajude esta pessoa. Glória a Deus, para que ela possa permanecer no Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós vamos, neste momento, orar por aqueles que estão fracos, orar por aqueles que talvez estão pensando em desviar da fé, e até mesmo por aqueles que estão desviando e não estão percebendo. Vocês sabiam disso, irmãos? Que às vezes a pessoa está desviando, ela não está percebendo. A hora que ela percebe, ela já desviou. Eu já conversei com pessoas, falei, por que você deixou o Senhor? E a pessoa me disse, uai pastor, eu fui desanimando, fui afastando, fui esfriando. A hora que eu vi, eu estava desviado. Então tem pessoas que às vezes nem está percebendo, mas ela está desviando. Vamos orar para que Deus desperte esta pessoa. E vamos orar também por aqueles irmãos que deixaram o caminho do Senhor, para que eles possam entender que eles precisam voltar. Eles precisam voltar. Só há um caminho, só há um Deus. Aleluia. Pai, no nome de Jesus,
oramos ao Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus eterno, Criador dos céus e da terra. Aleluia, glória a Deus. Pai, nós oramos por aqueles que às vezes têm pensado em deixar o Senhor, em deixar o teu caminho. Pai, tem misericórdia, que eles sejam despertados, Pai, que eles sejam despertados, aleluias, para que eles entendam que o caminho não pode ser deixado, que é preciso permanecer na tua presença. Ó Deus Todo-Poderoso, Senhor que é soberano, aleluia. Aqueles que às vezes, Pai, estão esfriando, estão desanimando, estão afastando a tua casa e nem estão percebendo, estão deixando o Senhor e nem estão percebendo, Pai, aleluia, que eles sejam tocados também, que o teu Espírito Santo possa alcançar a vida de cada um deles, que eles sejam tocados, Pai, glória a Deus, em nome de Jesus, e que eles possam, Senhor, aleluia, Senhor, ser reavivados, meu Deus, que os olhos possam ser abertos, que o entendimento possa ser aberto, meu Deus, para que não se desvie totalmente, aleluia, ó Deus eterno, nós nesta noite clamamos, nós como tua igreja concordamos, e oramos, Pai, por aqueles que estão desviados do teu caminho, estão afastados do Senhor, Pai, para que eles possam voltar para o Senhor, para que possam voltar para a tua casa, para a tua presença, meu Deus, para que possam renovar a aliança com o Senhor. Ah, Deus vivo e maravilhoso, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, Senhor, aleluia, ó Deus, que sejam levantados aqueles que estão caídos, que sejam restaurados, Senhor, aleluia, porque o Senhor é poderoso para restaurar, meu Pai, aleluia, oh, glória a Deus, pelo poder do Espírito Santo, Pai, nós oramos, nós colocamos diante do Senhor, Pai, colocamos também a nossa vida diante de Ti, Pai, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, e que o nosso coração esteja determinado a Te servir, Senhor, enquanto nós vivermos, a estarmos na Tua presença enquanto nós vivermos, oh Deus, aleluia, que toda seta do inimigo seja quebrada, Senhor, porque eu sei também que muitas vezes Satanás lança setas na mente da pessoa, ó Deus, fazendo ela enfraquecer, fazendo com que ela pense em deixar o teu caminho, Senhor, mas que o Senhor quebre esta seta, aleluia, que o Senhor venha repreender, arrancar esta seta que está na mente, que está no coração, que está no interior, ó Pai, aleluia, em nome de Jesus, meu Deus, aleluia, o Senhor é o caminho, o Senhor é o caminho, e nós estamos neste caminho, Senhor, aleluia, e nós venceremos neste caminho, e nós permaneceremos neste caminho, Senhor, aleluia, meu Deus, em nome de Jesus, obrigado Jesus, obrigado Senhor, Tu és lindo, maravilhoso,